a quinta dimensão que a gente quer trazer para vocês, que a gente chama da liderança colaboradora. Agora, veja, aqui a gente vai entrar numa lógica de outras dimensões que sempre quando a gente fala do líder colaborador, não é só o líder que colabora, mas, sobretudo, é o líder que constrói ambientes colaborativos. Sejam bem-vindos e bem-vindos, todas e todos. É um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez para falar sobre essa jornada incrível, um tema delicioso, um tema fundamental para os novos tempos, que é a liderança, né, Salibão? Gestão do Manhã tem um capítulo inteiro, né, sobre liderança, que a gente já estava tateando com esse tema no nosso livro, né, mostrando uma visão ampliada da liderança, né, tantas mudanças, e principalmente porque nos últimos 20 anos tantas boas empresas se perderam pelo caminho, né? E no fundo, quando a gente olha aquelas marcas, Nokia, Blockbuster, como é que pode tantos líderes se perderem em tão pouco tempo, né? Nós estamos falando de 20 anos, né? E tantas empresas nos deixaram, né, Sandrão? Como já é introduzido pelo Salibão, é o seguinte, pessoal. Em nenhum momento na história da humanidade houve tantas e tão intensas transformações. É uma tempestade perfeita que se formou nos últimos anos. Essa tempestade perfeita, que é advinda de vários movimentos estruturais, ela criou uma estrutura interligada e não linear de incerteza radical. Esse é o ponto essencial. Nós hoje vivemos num ambiente com um nível de incerteza jamais visto na história dos negócios, sobretudo na história moderna. Essa tempestade, ela tem como causas a evolução tecnológica, né? Se vocês forem acompanhar lá, quando nós começamos a construir nosso pensamento, foi justamente para se dedicar a explorar como a tecnologia estava tendo um impacto decisivo no mundo dos negócios. A evolução tecnológica também trouxe como sua gêmea siamesa uma revolução na comunicação com a internet, sobretudo com a internet, e aí isso gera uma velocidade estratosférica que só aumenta essa incerteza. Como se não bastasse essa visão acerca da tecnologia e da internet, nós temos ameaças que de tão constantes, já não diria que são imprevisíveis, como eu coloco nesse slide, né? Uma pandemia que causa uma fenda no nosso sistema de pensamentos. Quando a pandemia dá uma estabilizada, nós recebemos a influência de uma guerra em escala global, com Ucrânia e Rússia. Isso desconstrói todas as cadeias de valor, dificulta mais ainda a nossa vida, taxa de juros aumentando, derivada de uma inflação global, coisa que nunca aconteceu na idade moderna dos negócios. Então, veja, o que eu quero trazer para vocês como introdução? Essa tempestade perfeita que faz com que nós tenhamos essa estrutura de incerteza radical veio para ficar. E como não poderia ser diferente, como o Salibão já introduziu, ela tem influência, impactado decisivamente no mundo empresarial, e muitas organizações têm sucumbido, né, Salibão? Não tem conseguido se adaptar a esse contexto, né, Salibão? Mas vamos vamos iniciar essa nossa reflexão com a visão do líder exponencial. Qual que é a tese central por trás do líder exponencial? A tecnologia traz oportunidades que eram inimagináveis e inalcançáveis no passado. Dessa forma, o que nós observamos é que as organizações protagonistas dessa nova era estão conseguindo adaptar o seu modelo de negócios ou criando novos modelos de negócio para um crescimento exponencial. Então, o líder deve estar preparado não para um crescimento orgânico do seu negócio, mas para levar o seu negócio a um crescimento de 10, 100 vezes, que é o conceito do 10X que nós trouxemos lá de Andy Grove, né, Salibão? Então, essa visão da exponencialidade do crescimento, não é, Salibão? Agora, notem a interdependência entre essas competências que nós estamos desenhando. Não é possível pensar em torno com a visão de crescimento de 10 vezes sem o domínio da tecnologia. E aí vem a nossa segunda dimensão, a segunda competência transformadora, o líder algorítmico. E aqui é interessante, né, Salomão, que o líder algorítmico não é um programador. Na realidade, ele tem que entender o potencial da tecnologia, né, Salomão? Exatamente. E aí não tem nada a ver com a idade, né, Sandrão? Porque quando eu te falo em algoritmos, logicamente você vê algum moleque lá no Silicon Valley, não tem nada disso, né? Você pega o Reed Hastings, né, o fundador da
da Netflix, o cara tem 63 anos, né? Isso aqui tem mais a ver com mindset, né, Sandrão? E você tem que ter o conhecimento da tecnologia suficiente para fazer as perguntas certas e para não ser iludido com as respostas erradas, né, Sandrão? Porque as possibilidades são muitas tecnologias certas, mas também tem muito oba-oba dentro das coisas. A gente tem que tomar Então, muita cuidado. fumaça, Se você não né? sabe, se você não sabe, você vai ser vendido alguma coisa que, pô, que pode demorar décadas para chegar, né, Sandrão? E olha, de novo, vamos falando sobre isso. Então, nós temos lá o líder exponencial, uso de dados. Lembra que nós falamos sobre essa perspectiva que a nova liderança, né, não tem que se dedicar exclusivamente a gerar negócios por meio de fusões, aquisições, um crescimento naquela dualidade que o Chara comentou, de gradualismo e crescimento. Aí vem uma outra fala muito legal do Edson Rigonati, né? O Edson Rigonati é fundador da Aster, um dos maiores investimentos, fundos de VC, investimento em startup, e o Rigonati colocou: esse novo líder não é engenheiro, ele é um arquiteto. E esse é um dos grandes insights que a gente teve nesse projeto. Nós estamos sentenciando que há uma migração importante do líder como um deal maker, ou seja, um fazedor de grandes negócios, para um product designer, um designer de estruturas e modelos de negócio. Nós usamos como referência aqui o Bob Iger, da Disney, né, Salibão? Como ele tem sido capaz, mas ainda está no conselho, de construir uma arquitetura de negócios que leva uma empresa centenária que estava em decadência a um virtual protagonismo num negócio orientado por tecnologia, que é o negócio de streams e conteúdo digital e por aí afora. Né? Essa migração do deal maker para o product designer também tem uma migração do líder com foco excessivo na eficiência operacional e, desta forma, no curto prazo, para um líder que também tem que, sem preterir da eficiência operacional, tem que olhar o futuro. E aí vem nosso líder ambidestro, que o Deus Janus é a nossa representação desse conceito, né, Salibão? Com certeza. A civilização romana, né, dominou o mundo por séculos, né? A que mais dominou, a mais longeva, né, Sandrão? Mais longevo, o império mais longevo da história da humanidade. O império mais longevo, né? E eles tinham uma visão muito inovadora e futurista, né? Eles trouxeram tantas descobertas e inovações, né, que nós temos até hoje como na nossa vida, no dia a dia, né? Basicamente conquistavam, né, a mentalidade ainda naquela época era guerra, né, conquistavam novos territórios, né, mas eles sempre estavam de olho no que estava acontecendo em termos de inovações naqueles territórios, incorporavam dentro disso. E a partir disso tem esse deus romano, né, da mitologia romana, o deus Janus, né, que tem um olhar para o futuro e para o passado, né? O futuro são as inovações, as descobertas, e o passado, que são as raízes, né, Sandrão? Então, cada vez mais, nós temos que ser mais Janus, né, para ter essa visão ambidestra, né, Sandrão? Então, o líder ambidestro é aquele que consegue construir no seu negócio os dois motores do crescimento. O motor 1, eficiência operacional, foco no core business. Motor 2, expansão do negócio, futuro, desconstrução do próprio projeto, visando construir toda uma nova realidade, uma nova arquitetura. Olha a integração aí. A quinta dimensão que a gente quer trazer para vocês, que a gente chama da liderança colaboradora, do líder da líder colaboradora, né? Agora, veja, aqui a gente vai entrar numa lógica de outras dimensões que sempre, quando a gente fala do líder colaborador, não é só o líder que colabora, mas, sobretudo, é o líder que constrói ambientes colaborativos. E aí nós temos que voltar a uma das referências que nós já trouxemos aqui quando falamos do líder conector, que é Steve Jobs, né? Quando ele falava a integração é o único caminho para fazer produtos perfeitos, né? Tanto é que o título que ele se dava na Apple era Chief Integration Officer, né? Integrava as várias áreas, né? Foi a partir daí que nasceu o iPod, né? Que virou o iPhone e que fez a Apple a empresa mais valiosa do mundo, né? Coisa que não aconteceu na Sony, né? Que eles tinham o Walkman, né? Tinham a parte de tecnologia, mas os departamentos não se falavam, né? Porque eram divididos de maneira verticais, né? Em departamentos, e não se comunicavam, né? Então, nós estudamos bastante para chegar a algumas conclusões, e aqui nós assumimos, inclusive, algumas posições que são um pouco contraintuitivas, onde nós falamos o líder colaborador também cabe ao líder colaborador,
definir uma governança para colaboração. Porque a organização, se for colaborar a todo momento, ela gera lentidão nos seus processos. Então, esse líder deve construir uma governança para colaboração, para que tenha uma clara definição de quando vale a independência e quando vale a interdependência. Então, não dá para fazer isso, tudo isso que a gente está falando, pessoal, dá para fazer sem aprender? Dá para fazer tudo isso sem aprender continuamente? O líder como construtor de ambientes de aprendizado. Mais uma vez, não é só o líder que aprende, mas é o líder como um arquiteto capaz de construir um ambiente onde o aprendizado seja o ativo principal dessa organização. Vivemos numa intensidade importante sobre a hipervalorização da inovação, que deve existir, é evidente que sim. Agora, o ponto fundamental é que não existe uma cultura de inovação na nossa visão. Inovação é consequência. O que existe é uma cultura de aprendizado que leva com que aquela organização, seus colaboradores, inovem constantemente. Dando crédito ao Simon Sinek, pedindo licença para o Simon Sinek, nós fizemos aqui uma licença para tangibilizar aquilo que a gente quer dizer com o líder como construtor de ambientes de aprendizado. É você não ter uma organização que está pautada na aprendizagem finita, e sim na aprendizagem infinita, num modelo contínuo que nunca acaba, né, Salibon? Com certeza, né? Porque os jogos finitos, né, são aqueles jogos que nem um jogo de futebol. Você tem hora para começar, você tem hora para acabar, os jogadores são conhecidos e assim acaba, né? Só que a gente vive nesse mundo de transformação constante e mais rápida, onde a única possibilidade de você se manter competitivo é inovando e aprendendo, né, Sandrão? Por isso que a gente traz essa questão do aprendizado, né? Porque se a gente para de aprender, e foi o que aconteceu com todas as empresas que se perderam, né? Ela simplesmente para pelo caminho, né, Sandrão? Então, esse conceito do Infinite Game traz fundamental. É um dos pontos centrais da nossa visão sobre o líder como que cria ambientes de aprendizado, né, Sandrão? E veja, pessoal, não há uma hierarquia entre essas competências transformadoras que nós desenhamos. Porém, nós deixamos por último, de propósito, uma dimensão que para nós é inegociável. Todas elas são relevantes. Agora, essa daqui é inegociável. Nós definimos esse modelo de líder como líder ESG. Então, nós escolhemos usar esse acrônimo ESG, né? Quem está acompanhando essa agenda que hoje se faz presente de uma forma clara nas organizações ou na sociedade, o acrônimo Ambiente, Social e Governança, para tangibilizar um estilo de liderança que está alinhado com uma visão que é essencial. Nós, como sociedade, não toleramos mais uma organização extrativista que extraia os recursos da sociedade sem que tenha uma contrapartida clara. Peter Drucker comentava que toda empresa, não importa a sua natureza, pode ser privada, pública, mista, toda empresa é uma entidade social. Ela recebe uma licença da sociedade para operar no seu ambiente. E, como tal, ela tem responsabilidade pela sua presença, né? O Drucker comentava, o lucro é a forma como a sociedade premia a organização que cria valor, e o prejuízo é como ele penaliza, a sociedade penaliza quem não cria valor. Posto isso, ao líder cabe zelar por esta integridade, harmonizando todos os objetivos financeiros, os objetivos relacionados a retorno para acionistas com a entrega de valor à sociedade. Essa tese veio para ficar e não vai arrefecer tão cedo nessa liberdade. Tomara que ela seja introjetada nas nossas práticas, a gente nem tenha que falar com ela, que vai ser uma licença e qualquer um vai ter que operar, vai ter que estar rezando por essa cartilha, né, Salibon? E aí, minha gente, é com isso que a gente fecha as 8 competências, habilidades, competências transformadoras. Veja, aqui eu faço um reparo importante que nós fazemos no livro. Nós aqui não estamos nos apropriando do conceito de competências essenciais. Aqui nós tomamos só a licença de utilizar esse termo para definir uma visão que está muito mais para territórios a serem dominados pelo líder do que pelo conceito clássico da competência essencial. Essa é a visão, né? Essa é a nossa constelação da liderança. Agradecemos demais a presença de cada um de vocês. Estou vendo amigos queridos aqui. Gostaria de estar com vocês presencialmente para dar um abraço, para receber o abraço de vocês. E vamos nessa juntos, viu? Qualquer coisa, estamos na área. Valeu!
Grande abraço, pessoal. Um abraço digital para todos. Abraço digital, Salibão. Abraço digital.